Bom dia! De segunda-feira e segunda-feira de novo mês. E hoje eu vim aqui trazer um tema que me ajuda demais o tempo todo e eu tenho certeza que você precisa disso. Me fala aqui, como que anda a sua caixa de e-mails? Tá controlada? Você sabe exatamente o que que tem ali e para quando que é cada coisa que tá lá? Ou são dezenas ou centenas de e-mails aleatórios, e-mails não lidos, e tem até uma chance de ter alguma urgência ali e você nem sabe. Se você se enxergou nesse segundo caso, não preocupa, a aula de hoje aqui é para você e você vai aprender a controlar sua caixa de e-mails ao invés de você ser controlada por ela. Então já curte o vídeo aqui embaixo e vamos finalmente resolver essa bagunça. Eu falo demais aqui sobre a importância desse controle, porque é o primeiro passo para você ter clareza das suas pendências. Se os seus e-mails são uma bagunça, então como que você vai saber o que você tem que fazer? Se você não sabe o que você tem que fazer, como que você vai organizar o seu dia? E aí a bagunça vira uma grande bola de neve. Além disso, eu faço questão de manter os meus e-mails controlados, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Ou melhor, a gente nunca sabe qual que vai ser o imprevisto de amanhã. Então, se surge um imprevisto, eu quero poder absorvê-lo no meu dia e saber exatamente quando e como que eu vou resolver isso. E eu só consigo fazer isso se os meus e-mails estiverem em dia. Outra vantagem de aprender a controlar os seus e-mails é porque quando você tem uma quantidade grande de mensagens, tipo na volta das férias, por exemplo, se você sabe essa técnica, em uma manhã ou em menos de um dia inteiro, você já recupera o controle da sua agenda, mesmo se você tiver ali 500 e-mails acumulados e não lidos. Eu faço isso toda vez na volta das férias. Inclusive, tem destaque sobre isso lá na página do Produtividade Leve no Instagram. Eu fiz esse passo a passo ao vivo quando eu voltei das férias e tinha tipo isso, quase 500 e-mails. Só que, se a sua caixa de entrada já está uma grande bagunça e você ainda recebe mais essa quantidade enorme de e-mails e não tem a técnica correta para controlar todos eles, vai demorar demais até a poeira baixar e você se reestabilizar depois dessas férias, depois de uns dias fora ou qualquer coisa desse tipo. São semanas ou até meses de caos, até a vida normalizar. E aí talvez começar a confusão toda de novo. Agora imagina você fazer todas essas semanas de caos, de tentar reequilibrar a vida em um dia ou em uma manhã. E é isso que você vai aprender aqui. O primeiro passo para você manter o controle da sua caixa de e-mails é, no primeiro momento do dia, você já olha a sua caixa de entrada e distribui as tarefas. E eu vou explicar aqui como fazer essa distribuição eficiente. Mas antes disso, uma coisa importante aqui é que se você está no meio do caos, você não vai conseguir olhar isso em 5 minutos antes do seu horário de trabalho. Então, o ideal é fazer isso num dia livre. Então, você acaba perdendo mesmo um dia livre agora, mas é tudo com o objetivo de mimar o seu eu do futuro, então te garanto que vai valer a pena. Nesse primeiro momento, você vai demorar mais mesmo para olhar tudo, porque tem muita coisa acumulada, mas a gente precisa disso para não continuar acumulando. A gente precisa desse momento para resetar tudo. Então, quando eu volto de férias, eu faço isso no dia anterior ao início do meu trabalho, se eu tiver disponibilidade, ou eu bloqueio a manhã da volta a volta do trabalho. Tipo, aquela manhã eu deixo separado para isso. Qualquer dessas duas opções funciona para mim e me ajuda muito. Então, é o meu momento mesmo de dar um reset e começar de novo. E não dá para fazer isso com outras distrações. Pessoas ligando, pessoas pedindo novas coisas, novas urgências entrando. Por isso que eu falo para fazer isso num dia livre, sem interrupções. Quando tudo se estabilizar, aí você vai ver que você consegue fazer esse passo todos os dias, nos minutinhos ali antes de começar o trabalho. E aí, beleza, né? Eu falei sobre olhar e-mails e distribuir tarefas. Mas e aí, como fazer isso? A gente se enrola demais com esses e-mails, porque você tem lá 50 e-mails não lidos. Aí você pega o primeiro e é um pedido de uma pesquisa grande. Aí você passa metade do seu dia fazendo a pesquisa porque é a primeira tarefa que você viu. Aí você termina a pesquisa e os 50 e-mails, eles não viraram 49, eles já somam 70. Aí você pega o próximo e-mail, que é uma petição. E quando você olha a data dela, ela era mais urgente que aquela pesquisa que você já fez. Aí você vai lá correndo fazer a petição. Quando você termina, aqueles 70 e-mails já viraram 85. Tá aí a bola de neve.
já aconteceu isso com você, né? Por isso, o segundo passo é, quando você está lá olhando os e-mails, naquele momento no início do dia, você só vai fazer imediatamente o que dura menos de 5 minutos. Então, pode ser arquivar um documento, encaminhar o e-mail para alguém, essas coisas você faz imediatamente, mas só elas, tá? E aí, beleza. Continuamos ali olhando os e-mails. O que durar mais de 5 minutos, ou o que você achava que durava menos e quando começou viu que vai demorar mais, aí você faz uma outra coisa, você deixa o e-mail lá te esperando na volta. É aquele na volta a gente compra, só que na versão na volta a gente faz. A única coisa que você vai decidir em relação a esse tipo de tarefa é uma tarefa sua, que você tem que fazer depois, ou você pode delegar, ou se já passou muito tempo, às vezes até deletar, às vezes nem precisa mais. Uma dessas 3 coisas que você vai fazer. Aí, nesses casos, eu coloco uma etiqueta no e-mail. Meu e-mail é do Gmail, tem as tags, mas acho que todo e-mail tem alguma coisa parecida com isso. Então, se eu delego a tarefa para outra pessoa, eu coloco uma tag lá de equipe, porque aí eu sei que aquela tarefa está com outra pessoa. Se a tarefa é minha e eu que preciso olhar, aí eu coloco ou uma tag de minha tarefa ou preciso revisar. Coisas assim que me ajudam muito a saber o que significa aquele e-mail ali. No final, vai sobrar na sua caixa de entrada aquilo com as tags que você realmente precisa fazer. E é isso que vai para a sua lista de tarefas. E aí você já consegue avaliar o que tem prazo mais urgente e definir sua ordem de prioridades. Não precisa ficar nervosa ou angustiada de ver um e-mail com uma coisa urgente. Termina de olhar todos e depois você volta para essa tarefa. Não vai te ajudar em nada parar tudo para fazer isso, porque quando você voltar, o caos vai estar ainda maior e talvez você descubra que tinha uma coisa ainda mais urgente, mais prioritária. Então, pode deixar a afobação de lado e faz desse jeito, porque eu te garanto que vai dar certo. Eu já fiz isso milhões de vezes. Depois que você fizer esse passo a passo da primeira vez para controlar as dezenas ou centenas de e-mails que estão aí parados, aí você vai fazer esses 3 passos todos os dias. E vai ver que, obviamente, vai demorar muito menos, porque vai ter menos coisas do que isso tudo, que está aí acumulando há sei lá quanto tempo. E para manter esse ritmo, além de fazer esses 3 passos no início do dia, você vai acrescentar outras coisinhas aqui. A primeira delas é definir um momento do seu dia para olhar os e-mails de novo, depois dessa primeira análise do início da manhã. Então, você pode definir momentos determinados no dia, tipo, vou olhar os e-mails às 9 da manhã, 1 da tarde e 5 da tarde. Ou então definir que vai olhar sempre que finalizar a prioridade do dia, sempre que finalizar a tarefa 2 do dia, coisas assim. Além disso, tira qualquer alerta sonoro na caixa de e-mails. Assim, esses avisos, eles acabam com o seu foco e você não vai conseguir concentrar numa tarefa se você souber e ouvir que tem vários e-mails novos chegando. E aí, por fim, uma informação importante aqui. E-mail não serve para urgência. Então, se você usa o seu e-mail para ficar pedindo tarefas urgentes, todo mundo da equipe vai acabar se sentindo na obrigação de ficar olhando o e-mail o tempo inteiro e interrompendo o que eles estão fazendo. Então, façam esse combinado com a equipe de vocês. Vocês combinam que e-mails são para serem enviados ali, para serem lidos em algum momento do dia, mas nada que seja de extrema urgência, nada que tenha um prazo assim, isso é para hoje e agora. Usem outra ferramenta para isso, liga, manda um WhatsApp, qualquer coisa assim. Isso é para as pessoas não acharem que tem que ficar com aquele alerta de e-mail novo o tempo inteiro, porque isso tira o foco e acaba prejudicando o resto do dia. Esses passos são super valiosos para você controlar a sua caixa de entrada e, com isso, você controla a sua agenda e o seu dia. Quando eu faço esse reset, assim, na volta de férias ou quando eu estou com muita coisa, que fica com essas tags, então eu vou ficar com uma lista enorme de tarefas com as tags de minha tarefa para eu revisar, coisas assim. Aí eu coloco numa parte da tela o e-mail, na outra parte da tela o meu to-doist, que é o que eu uso para a lista de tarefas, e vou realmente escrevendo tudo que está ali, sabe? E anotando os prazos. E aí, nessa lista que eu vou fazendo aqui, ó, comparando uma coisa com a outra, aí eu reordeno os prazos para avaliar minha lista de prioridades e distribuir ao longo dos dias. Então, esses passos aqui todos, toda essa organização de caixa de entrada,
Você também pode usar para qualquer ferramenta que você usa para receber tarefas. Talvez você não receba tarefas por e-mail, você recebe por WhatsApp, você recebe por algum sistema interno do seu escritório, do seu trabalho, pode usar para isso também. Mesmos fundamentos. Olha tudo, faz imediatamente o que durar menos de 5 minutos, delega o que tiver que delegar, o que for tarefa maior, mais longa, mais complexa, deixa com a sua tag para depois você pôr na sua lista de tarefas, tá? Lembra sempre de fazer essa análise geral de tudo antes. Se você fizer isso, seu dia fica controlado. Se acontece um imprevisto e a sua caixa de entrada lotar de e-mails de novo, isso não vai te deixar desesperada, porque agora você já sabe como resolver isso em poucas horas. Vamos testar isso hoje já? É agora que você controla os seus e-mails antes que eles te deixem doido. Então, vem comigo no desafio de hoje.